Bom, turma, seguinte, vamos falar sobre escravidão, lembrando que a gente já tinha começado a falar sobre isso um pouquinho lá no início das aulas, né, do ano aí, e gerou uma discussão, uma polêmica grande essa aula, né. Enfim, vamos prosseguir daqui, aula 13, a experiência do escravismo na antiguidade. Bom, vamos começar daqui então para a gente deixar tudo bem claro. Primeiro, a escravidão ela já existia na antiguidade. E ela não é um fator novo, então ela começou na antiguidade, ela se estendeu pela Idade Média, ela se estendeu pela Idade Moderna e ela chega até a Idade Contemporânea. Ah, mas como assim? Bom, hoje ainda existe escravos no mundo, né? Mas a gente vai chegar nisso depois. Vamos falar da antiguidade primeiro, então. Primeiro, a gente está discutindo a antiguidade ocidental. Os valores são diferentes, a gente já viu isso. Então, qual é a maior referência para nós quando a gente fala disso aqui? Os povos que a gente já estava estudando. Então, aqui nesse caso, a gente vai falar muito do quê? De gregos e de romanos, tá? Então, só para deixar bem claro aí, para ninguém estranhar. A gente tá seguindo a mesma linha do capítulo que a gente já tinha estudado. Então, quem são essas referências nesse caso? Grécia e Roma, tá? Pessoal, eu deixei aqui no meio, tá? Mas se atrapalha vocês, eu deixo até aqui do ladinho de cá, para ficar mais fácil aí na hora de vocês estarem vendo aí, tá? Sempre tem alguém que reclama depois, deixa a câmera em tal lugar, deixa a câmera em tal lugar. Então, tá aí, tá? Para não ficar na frente de vocês. As diferenças também entre o que é um escravo e o que é um servo, tá? Mas servo e escravo são a mesma coisa? Não. O escravo é uma mercadoria. Ele não é uma pessoa, ele é um bem, tá? Ele é um objeto, é uma ferramenta. Nossa, que frieza, professor. Veja bem, é a visão daquele momento, tá? Então, vamos lá, né? Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Enfim, pessoal. Grécia e Roma sempre foram referências para a sociedade ocidental, se baseou muita coisa neles. Quer dizer que se eu estivesse falando de Oriente, isso podia ser diferente, ou mesmo de outros povos no Ocidente seria diferente, Mike? Seria. Tá? Então vamos deixar isso bem claro aqui. Seria. Não é tudo igual. Prosseguindo aí. Tá? O escravo, ele, pela própria definição deles, e muito do que a gente discute hoje também, ele, diferente do servo, ele é, por ser uma propriedade, ele está vinculado ao seu dono. Ele é um bem, ele é um objeto. O servo não. Dependendo do período, da cultura, o servo tem uma finalidade diferente. Ele está às vezes ligado à terra e tal, precisa de autorização dependendo da época para morar em determinado lugar. Depende muito do povo também. Isso foi evoluindo ao longo do final da Idade Antiga, passando para a Idade Média. Mas nesse momento da história, ele tem uma condição de ser um bem, tá? Então ele não tem direito a ter sentimentos, ele é só uma ferramenta, como eu disse. Prosseguindo daí, tá? Então, esse escravo, ele é objeto, ele é desprovido da importância ou de importância como ser, como pessoa, e não, ou do ser dele no caso, e não é, a ponto de ser tratado como algo que literalmente tem sentimentos. E essa concepção ela vai se transformando ao longo do tempo, mas ainda assim o escravo ele não tem os mesmos direitos que uma pessoa tem. E isso é importante de entender também, tá? O escravo também tem valor diferente, como assim? Se ele precisa ter um valor, o valor dele é o que? Como mercadoria. Mas ele também tinha valores diferentes, mesmo assim, dependendo de lugar para lugar, e a função que ele ia exercer, tá? Como assim? Geralmente eles eram usados na agricultura e na mineração. Porém, eles também foram usados para várias outras atividades, não apenas no campo, mas também nas cidades naquele momento. Então a gente tem lá professores, artesãos, gerentes de negócio, etc. Por quê? Porque cada escravo retirado de uma determinada localidade, ele tinha
os seus conhecimentos. E você usava escravos mais capacitados para certas tarefas que outros escravos, não conseguiriam fazer. E também mostra para a gente uma outra coisa. O escravo, apesar de ser tratado como uma ferramenta apenas, né, ele tem uma condição estranha dentro desse processo. Mas como assim uma condição diferente, uma condição estranha? Olha, mesmo sabendo que cada escravo não era igual, que alguns tinham mais conhecimento do que outros para algumas coisas, não, e mesmo ele não tendo valor, para certas tarefas você precisa de um ser humano, porque o ser humano pensa. Contradições, né? As contradições presentes aí, mas enfim. O cara que trabalha na cidade, ele tem uma finalidade diferente, dependendo até do serviço que ele vai fazer. O cara que trabalha no campo tem outra. Então são diferentes. O cara que vai servir, ou a mulher que vai servir a um político em Roma, ele precisa ter um certo conhecimento, ele era treinado para fazer certas coisas que não poderia ser qualquer um que fosse fazer, que exigia um pouquinho mais de tato, um pouquinho mais de conhecimento das coisas. Então, tá aí o X da questão lá. Enfim, a partir daqui, eu avanço, tá? E a gente vai discutir um pouquinho sobre a forma, ou esses trabalhos que eles executavam. Como eu disse, o cara podia ser um padeiro, ele podia trabalhar cozinhando para alguém, obviamente. A tentativa de fuga também era punida, mas tá aí, tá? Escravo ainda é um escravo. E o escravo, ele gerou um comércio que durou muitos e muitos anos para muitas dessas sociedades. Existia toda uma cadeia de comércio ligada à questão da comercialização do escravo. Então, ao contrário do servo, né? Então o escravo, ele gerava muito dinheiro. E quando se falava de impedir o escravismo, mesmo naquele período, uma ou outra pessoa, isso também gerava polêmica. Por quê? Porque eles faziam essas sociedades funcionarem de uma certa forma. Eles eram um dos elementos mais importantes para algumas dessas sociedades funcionarem. E aí eu faço um pequeno panorama, uma pequena comparação aqui. E no Oriente? Porque no Oriente a gente ouve falar, principalmente hoje na Idade Contemporânea, de algumas práticas que se fez em outros séculos, né, que se tinha em outros séculos em algumas regiões, como na própria África, na Ásia, mas principalmente na África. E se fala muito sobre algumas coisas aí, mas o pessoal parece que às vezes não tem tanta informação assim. Por exemplo, na África a gente tem a questão das disputas tribais, que existiram durante muito tempo, a gente já debateu isso, já falou até da questão de como os africanos, né, do ano passado para esse, organizavam essa sociedade, organizam essa sociedade deles. Aí está o X da questão, meus caros alunos. Mesmo lá na antiguidade, tribos tinham o costume de derrotar outras e vender, né, seus derrotados. Poxa, que coisa! Mesmo na África, mesmo no Oriente, sim. Mas a nossa aula não é sobre o Ocidente, não necessariamente sobre a antiguidade, mas aqui a gente está abordando outra parte, outros valores até. Que se fosse outra sociedade teriam outros valores diferentes desses também, mas só um exemplo aqui para vocês. Vamos devagar com a dor, porque hoje tem muita gente, por exemplo, discutindo, mas os negros escravizavam negros e... Olha, uma prática local é uma coisa, uma prática voltada totalmente para o comércio e para o ganho de outra é outra. Escravidão ainda é escravidão, só para deixar bem claro. Mas não vamos generalizar, porque senão dá a impressão que o continente inteiro sofria disso, e não é, uma região ou outra. E isso aumentou muito nos séculos posteriores, por conta da influência dos europeus, principalmente, que iam até lá, buscavam escravos, comercializavam isso, e quando se tem gente disposta a pagar dinheiro em determinada prática, hoje mesmo no comércio é assim, você vê o quê? O valor disso ser muito maior, a estrutura disso ser muito maior. Então, o que aconteceu nos séculos mais próximos a nós aqui, na Idade Contemporânea, por exemplo, início até da contemporânea, na verdade, né? E principalmente na moderna,
a gente vê que não é bem por aí. Esses valores eles aumentaram muito, né, com a influência ao longo dos séculos aí do europeu, no processo de colonização e tudo mais. Então não dá para comparar como muita gente quer fazer passar, tá? É absurdo, tá? Mas enfim, vamos lá. Então, cuidado no vestibular com isso, hein, pessoal? Isso tem valor, tem uma conotação diferente para eles e só vai ganhar a mesma conotação para o europeu de tanto o europeu ir lá e comprar. Então, foi uma influência indireta aí de outras partes do mundo no que já acontecia naquela região que fez isso aumentar em muito. Então, cuidado, né? Enfim, vamos ao primeiro exercício. A escravidão e a democracia, aparentemente, não há duas palavras mais incomparáveis. Entretanto, não é exagero dizer que a democracia ateniense dependia da existência da escravidão. A partir dos valores contemporâneos em torno da democracia, associados à ideia de que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos, o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 1948, a escravidão é incompatível com a cidadania. Ah, mas por que lá podia? Eles criaram a democracia. Vamos por partes, pequenos gafanhotos. É o seguinte: época distinta, valores distintos na sociedade, como eu já disse, tá? Hoje, uma coisa incompatível com a outra naquela época não era. E a prova disso é que aquela sociedade funcionava. Os valores hoje são outros, a concepção hoje é outra, isso para nós é incabível, e mesmo assim, na idade contemporânea ainda tem escravidão no mundo. Houve uma polêmica há algumas décadas aí atrás com relação ao pessoal de algumas empresas que foi pego vendendo chocolate de países que praticavam escravismo. O pessoal sequestrava pessoas de cidades e levava para o interior do país para ficar lá acorrentado, trabalhando, colhendo cacau para fazer chocolate. E as empresas compravam sem perguntar muito o que acontecia. Com o tempo houveram denúncias e o pessoal parou de comprar até de algumas marcas, houve um boicote por conta desse tipo de coisa. Então a escravidão existe ainda nos dias de hoje. Vamos deixar isso bem claro. Quantas pessoas a gente ouve falar que são tiradas de um determinado lugar porque não querem ficar ali, ou porque ali passam fome, ou porque ali tem guerra, e são vendidas e vão parar em algum porãozinho escondido por aí, sendo obrigadas a fazer todo tipo de serviço. Então a escravidão existe até hoje. É um fato, tá? É repudiado, é contra a lei, tem em menor quantidade, mas ainda existe, né? Bom, prossigamos aí. Para eles, a sociedade deles dependia disso, né? E na B, por que a democracia ateniense dependia da existência da escravidão? Que é o que eu estava dizendo. Está lá, ó, a existência de escravos empregados nas mais variadas atividades liberava aos cidadãos, ou os cidadãos também, né, depende de como vocês enxergarem, tempo para se dedicar às atividades políticas. Ah, era só isso? Não, mas é um exemplo. Então a sociedade deles dependia desse tipo de tarefa, tá? Tinha escravos. Como eu disse, por diversos fatores. Porque não conseguiu pagar e vai servir de escravo para outro para pagar durante alguns anos. O valor que deve, enfim, mas por guerra de conquista, no caso dos romanos, mas existem vários fatores aí, ok? Pessoal, os exercícios aí são 2 ou 3 da 301, continuação desses aí, tá? E a tarefa mínima e complementar para vocês. Dúvidas? Coloquem aí, tá? Bonitinho, tem o endereço, tem tudo aí para vocês darem uma olhadinha. Vocês já sabem que é só procurar o meu grupo ou enviar privado para mim que vocês conseguem discutir o assunto comigo. Formulem, pensem, leiam, para que a gente possa continuar isso na próxima aula. Até mais.